Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp, o 991050400. A advogada Daniele Mello já está por aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Dani? Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Essa aspas, né? O que é que significa isso? O governo agora quer que os estados, os municípios sigam a nova reforma, né? A reforma da Previdência. Por que é fundamental? Estados e municípios agora entrem na reforma. Então, Bruno, primeiramente, bom dia para você, para quem nos assiste. Antes de responder a tua pergunta, deixa eu só fazer um pequeno contexto sobre a história dessa reforma. Inicialmente, havia previsão expressa na PEC, né, na proposta de reforma, de já nessa reforma que a gente teve, haver as modificações dos regimes próprios também, dos estados e municípios. Todavia, por questões políticas, foram retiradas as modificações que seriam obrigatórias para estados e municípios. Porém, foi inserido um artigo na proposta, e hoje emenda constitucional, que determina que os municípios e estados, eles tenham uma adequação dos seus sistemas de previdência ao que foi modificado. Então, por isso que, em que pese não estar presente no texto original, existe essa necessidade de hoje os estados e municípios adequarem os seus sistemas de previdência. E isso porque, se os estados e municípios assim não fazem, eles não vão ter acesso ao que a gente chama de certificado de regularidade previdenciária. Certo. Isso impede que estados e municípios recebam repasses da União, façam empréstimos, recebam aval, enfim. Existe esse empecilho, esse impedimento que o Estado e o município que não se adequem às modificações da reforma têm acesso a essas benesses. Então quer dizer que antes dessa novidade, aí os estados e municípios aderiam se fosse, ficava a critério dos estados e municípios, era assim, e agora eles necessitam cumprir isso para que tenham essas necessidades aí atendidas? Basicamente isso. E assim, ao final, o que a gente percebe é também uma questão de trazer isonomia aos servidores públicos. Porque se houveram mudanças aos servidores da União, o servidor público estadual, assim como o da União, é um servidor público. Então, para que haja uma certa isonomia, equidade no tratamento dos servidores públicos do Brasil, é que também há essa necessidade de adequação. Quem é que precisa atentar a essa novidade? É quem está perto de se aposentar? Quem já se aposentou? Todo mundo? Como é que tem que ser, Dani? Então, para quem se aposentou, a gente sempre traz a lembrança a questão do direito adquirido. Ficar tranquilo em relação ao seu benefício, não haverá modificação. Para quem se aposentou ou também para aqueles que preencheram os requisitos, ainda que não estejam aposentados. Então, esses daí estão tranquilos. Agora, os que estão prestes a se aposentar, servidores municipais e estaduais, e os que estão entrando agora, sendo empossados agora, esses devem ficar atentos às modificações. Perfeito. Quais são as novas regras aí previstas na reforma da Previdência para a gente deixar todo mundo bem atualizado com relação a isso, né? Então, uma regra que tem trazido bastante debate é a questão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária. Aqui no estado da Paraíba, a alíquota era de 7,5% e a proposta de modificação agora com a lei, que é o projeto de lei complementar, que está para ser analisado pela Assembleia, eleva essa alíquota para 14%. Isso tem trazido bastante debate, porque é um aumento considerável. Outra modificação que a gente pode apontar é a questão da inserção agora no sistema de regime próprio de uma figura que a gente já conhecia no regime geral, que é a questão de adaptar aqueles servidores que possuem alguma limitação a um cargo que seja compatível com essa limitação. Porque o que é que acontecia antes, Bruna? Se o servidor, digamos, um policial, um exemplo, um policial, ele sofreu algum acidente e ele está apto ao trabalho, mas não mais apto ao trabalho de policial, ficou com sequelas, ele era levado para inatividade. Sim. E hoje foi inserida a possibilidade desse servidor ser removido, levado ao exercício de algum outro cargo, que antes não era possível. Sim. A gente também teve modificações em relação à aposentadoria voluntária. Antes da PEC, né, o servidor, ele se aposentava, né, provando
que tinha o homem 60 anos de idade, a mulher 55 anos de idade, e homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos de contribuição. Hoje, com a aprovação da PEC, os servidores da União já teve uma elevação dessa idade mínima. Sim. Os homens, eles só terão direito à aposentadoria se preenchido o requisito mínimo da idade de 65 anos e as mulheres de 62. E essa modificação também está prevista no texto do projeto de emenda à Constituição aqui do Estado da Paraíba. Quando for aprovado pela Assembleia, que vai, também será dessa mesma forma, igual da União. No caso, a Paraíba, ela segue com as mesmas regrinhas dos outros estados, municípios do Brasil inteiro, Daniele? Então, Bruna, essa pergunta é bem difícil de responder porque temos milhares de regimes próprios no Brasil. Sim. Mas, no geral, sim. Pernambuco teve recentemente, foi aprovada a reforma de Pernambuco. Campina Grande foi aprovada parcialmente algumas coisas. E a gente vê no texto da PEC aqui, que está para ser analisado pela Assembleia, que sim, ele tem seguido as modificações do que, no geral, a PEC da Previdência, que a gente já conhece, 103, trouxe. Esse tema ainda gera muito debate, né? Algumas pessoas apoiam, outras pessoas não. Essas mudanças vêm de fato para melhorar a vida do trabalhador ou depende muito do ponto de vista, Daniele? Depende do ponto de vista. Quando a gente vai olhar do ponto de vista do trabalhador, há um enrijecimento das normas. Então, para ele, nem sempre é muito favorável. Mas quando a gente vai olhar do ponto de vista do sistema previdenciário, da necessidade de equilíbrio financeiro, da necessidade de equilíbrio atuarial, essas modificações são necessárias para que até permita que o sistema possa cumprir suas obrigações para gerações futuras, né? Ele possa continuar pagando os benefícios com que ele se comprometeu a pagar. Entendi. Essas regras para estados e municípios já estão valendo? Essas novas? Pernambuco, sim. Campina Grande, sim. Alguns outros estados, como Acre, Rondônia, também já tiveram as suas leis modificadas, mas aqui na Paraíba ainda não. Foi colocada para ser votada ano passado, no final do ano passado, em regime de urgência, mas a gente teve aqueles problemas aqui sobre prisão de deputado e tal, e a Assembleia vai trazer agora para votação no próximo ano. Entendi. Agora, o que é que pode acontecer caso o Estado ou o município não cumpra essas novas regras exigentes aí? O que é que acontece se eles não aceitarem? Ah, não quero fazer. Eles têm autonomia para isso? Autonomia tem, né? Até por uma questão de preservação do Pacto Federativo. Todavia, se eles não se adequarem, aí é como eu tinha falado inicialmente, eles perdem o acesso a alguns benefícios. Algumas verbas da União são vedadas o repasse não é possível. Porque, como ele perde o certificado de regularidade previdenciária, aí ele vai ter esse obstáculo para ter acesso a determinadas verbas, a conseguir empréstimos, a ter aval da União para conseguir empréstimos em outras instituições financeiras. Enfim, há sim grandes restrições para o ente federativo que se opuser à adequação do sistema de previdência. E tudo isso o próprio trabalhador tem que ficar atento, né, para exigir seus próprios direitos, né, saber onde buscar também. Se por acaso a gente está vendo aí alguém que está perto de se aposentar, que já se aposentou recentemente, a pessoa tiver dúvidas, para quem recorrer, Daniele? Bom, é importante que o trabalhador ele procure um especialista na área para ter uma assessoria, uma consultoria, mas também os entes, eles têm os seus regimes lá, né, seus órgãos gestores do regime de previdência, e lá tem servidores capacitados para que esclareça o trabalhador suas dúvidas, né? Cada ente, município ou estado vai ter lá, no caso do estado, a PBPrev, e se o trabalhador estiver com muitas dúvidas, ele pode ir lá e tirar suas dúvidas. Perfeito, muito obrigada pela participação. O assunto ainda é muito novo, gera muitas dúvidas mesmo, o que é natural, né? Mas com o passar do tempo, acho que a gente vai conseguir pelo menos se habituar um pouco mais e entender o que é que está acontecendo, né, Dani? As consequências da reforma vai durar ainda alguns anos, né? Então, para a gente ir se habituando, realmente demora um pouco. Beleza, muito obrigada mais uma vez. Boa quarta-feira para você, igualmente, viu? Bruna.